today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma videoaula com resolução de exercícios. Nessa videoaula eu quero resolver com vocês alguns exercícios que envolvem o conceito de trabalho de uma força e potência, belezinha? Então vamos lá. Então pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício. O primeiro exercício ele fala o seguinte, ó. Considere que a moça da imagem seguinte empurrou o veículo, imprimindo uma aceleração constante de 2 metros por segundo ao quadrado, por uma distância de 20 metros. Sabendo que a massa total do veículo nessa situação é de 1000 quilogramas, qual foi o trabalho realizado pela força aplicada pela moça? Considere que o ângulo entre a força e o deslocamento é de 0 graus e que o cosseno de 0 seja 1. Então já facilitou muito a nossa vida, tá? Então o que a gente tem aqui? Vamos coletar os dados do problema. Nós temos uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Nós temos aqui um deslocamento de 20 metros. E nós temos a massa do carro, que é de 1000 quilogramas. E o exercício pediu para a gente considerar um ângulo de 0 graus, onde o cosseno de 0 é igual a 1. Beleza? Então veja bem, o exercício quer que a gente calcule o trabalho realizado pela moça ao empurrar o carro. E para nós determinarmos esse trabalho, a gente faz trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento, que o exercício falou que é de 0 graus. Beleza? Eu tenho o deslocamento, tenho o cosseno de 0, que vale 1, mas eu não tenho o valor da força que a moça está aplicando sobre o carro. Então o que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou determinar essa força. Para calcular a força, o que eu faço? Força é igual a massa vezes a aceleração, a massa do carro, a massa do que está sendo empurrado, vezes a aceleração que ele adquiriu ao longo do deslocamento. Então, força vai ser igual a massa do carro é 1000, a aceleração que o carro adquiriu foi de 2, então quer dizer que a força que a moça aplicou sobre o carro vale quanto? 2000 newtons. Então, é essa força que eu vou usar. Então, para calcular o trabalho, eu vou fazer trabalho é igual a 2000 vezes 20 vezes 1. Então, o trabalho ele vai ser igual a quanto? 2000 vezes 20 vezes 1. Isso aqui vai dar 40.000 joules. Essa é, então, a nossa resposta. Belezinha? Pessoal, nosso segundo exercício, ele fala o seguinte, ó. A imagem a seguir mostra uma competição na Alemanha, em que homens puxam caminhões por meio de cordas amarradas a seus corpos. O vencedor é aquele que consegue realizar a tarefa no menor tempo possível. O gráfico a seguir relaciona a força aplicada pelo homem para determinado deslocamento do caminhão. Qual a letra A? Qual o trabalho realizado pela força que o homem exerce no deslocamento de 0 a 10 metros? Então aqui está o gráfico aqui, beleza? Esse gráfico está mostrando claramente isso, que quando o deslocamento é 0, a força aplicada é de 20.000 newtons. À medida que o deslocamento vai aumentando, a força vai diminuindo, beleza? Tá? Então, ou seja, quando eu tiver um deslocamento de 10 metros, a força aplicada é de quanto? É de 0. Então, isso que eu tenho aqui nos valores do meu gráfico. Aí ele quer saber o seguinte, qual o trabalho realizado pela força que o homem exerce no deslocamento de 0 a 10 metros? Eu mostrei para vocês, deixa eu só arrumar isso aqui, tá? Mostrei para vocês o seguinte, que toda vez que nós tivermos um gráfico da força em função do deslocamento, se eu calcular a área do gráfico, eu encontro o trabalho realizado pela força. Tá? Isso é uma regra geral.
independente se o trabalho é uma força, se a força é uma força constante, se é uma força variável, que é esse caso aqui, se eu calcular a área de um gráfico da força em função do deslocamento, eu automaticamente estou calculando o trabalho realizado pela força, tá? Então, ou seja, eu posso dizer aqui então que o trabalho ele é numericamente igual à área do gráfico. Então, eu posso dizer que o trabalho ele vai ser igual, como aqui eu tenho um triângulo, então vai ser a base vezes a altura dividido por 2. Então, o trabalho realizado pela força, ele vai ser igual à base, que vale 10, a altura, que vale 20.000, então vai ser 10 vezes 20.000, isso aqui tudo dividido por 2. Então, o trabalho realizado por essa força, ele vai ser igual a quanto? 10 vezes 20.000 dá 200.000, dividido por 2 dá 100.000 joules. Essa é, então, a nossa resposta na letra A. Na letra B, o que ele quer saber? Sabendo que um homem realizou esse trabalho em 1 minuto e 40 segundos, qual foi a potência média aplicada? Então, ou seja, na letra B, ele quer que a gente calcule a potência. O trabalho a gente tem, que é de 100.000 joules. O tempo que ele gastou para executar esse trabalho é de 1 minuto e 40 segundos, ou seja, é de 100 segundos. Então, agora fica fácil eu calcular a minha potência. Então, a minha potência média, ela é igual ao trabalho sobre o tempo. Então, a potência média, ela vai ser igual a 100.000 dividido por 100. Então, a nossa potência média, ela vai ser igual, corta o zero para facilitar a nossa vida, beleza? Então, vai ficar 1.000 dividido por 1, o que dá 1.000 watts. Essa, então, a nossa resposta. Belezinha? Pessoal, nossa terceira questão, ela fala o seguinte. Na imagem ao lado, uma menina puxa sua irmã em um carrinho de brinquedo. Sabendo que ela faz uma força constante de 80 newtons na corda, cujo ângulo de inclinação em relação ao chão é de 60 graus, determine. Aí você tem aí a letra A e a letra B, ele te deu como dados a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e o cosseno de 60 igual a meio. Então a gente tem aqui a seguinte situação, tá? Deixa eu pegar uma cor aqui. O carrinho, ele está deslocando horizontalmente, tá? Deixa eu só fazer aqui. O carrinho está deslocando horizontalmente e a força que a menina está aplicando, ela é uma força inclinada, cujo ângulo de inclinação vale 60 graus. Tá? Então você tem aqui o ângulo de inclinação, que eu vou chamar de alfa. Aqui você tem o seu deslocamento. E aqui você tem a força que é aplicada pela garotinha aí. Aí ele quer saber o seguinte, na letra A. Determine o trabalho da força motora necessário para deslocar o carrinho por 5 metros. Então, ou seja, eu tenho um deslocamento de 5 metros. Tem aqui uma força que é aplicada, e essa força vale 80 newtons, e tem um ângulo de inclinação de 60 graus, cujo ângulo de cosseno de 60 é meio. Então, para a gente determinar o trabalho realizado pela força, pela garotinha, a gente vai fazer trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de 60 graus. Então, o trabalho realizado pela força vai ser igual a 80 vezes 5 vezes meio. Então, nosso trabalho ele vai ser igual a quanto? 80 vezes 5 dá 400, vezes meio dá 200. Então, ou seja, a menininha está executando um trabalho de 200 joules. Essa é a nossa resposta na letra A. Agora vamos para a letra B. Na letra B, determine a velocidade do carrinho
sabendo que a potência empregada pela menina vale 10 watts. Então, ou seja, você tem aqui agora uma potência de 10 watts e ele quer calcular a velocidade da menina, tá? E a gente vai continuar utilizando o cosseno de 60, o ângulo de 60 graus, para determinar então a nossa velocidade, que nesse caso é uma velocidade que nós chamamos de velocidade instantânea. Então, para calcular essa velocidade, a gente pode usar uma das equações da nossa videoaula. Potência é igual a força vezes a velocidade. Como agora eu tenho um ângulo de 60 graus, isso aqui tudo vezes o cosseno de 60 graus. Então, a potência eu tenho, que vale 10. A força eu tenho, que vale 80. A velocidade nós vamos determinar. E o cosseno de 60 nós temos que vale 0,5. Então, vai ficar 10, que é igual 80 vezes 0,5, dá 40. Então, vai ficar 40V. Corta o zero para facilitar a nossa vida. Então, vai ficar V é igual a 1 sobre 4. Então, o nosso V vai ser igual a 0,25 metros por segundo. Essa é, então, a nossa resposta. Beleza? Pessoal, nossa última questão, ela fala o seguinte, ó. Em um aeroporto, uma esteira rolante transporta as malas para o interior do avião com velocidade constante. O comprimento da esteira é de 10 metros e a altura a qual eleva uma mala é igual a 3 metros. Dado G igual a 10, determine, aí na letra A, o trabalho da força motora necessário para levar uma mala de 30 kg do chão até o avião. Considere que o trabalho do motor seja igual ao módulo do trabalho da força peso. E depois ele quer saber na letra B a potência empregada, tá? Então vamos aqui, ó. Na letra, vamos só coletar os dados do problema aqui, então. Você tem aí uma altura de 10 metros. Você tem aí uma força da gravidade, uma aceleração da gravidade, desculpa, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. E eu vou elevar uma mala de 30 kg, ou seja, a massa 30 kg, até uma altura de 3 metros, certo? Beleza? Então, ou seja, ó, o comprimento da esteira é de 10 metros e eu vou levar a mala a uma altura de 3 metros. Então, a altura que eu vou levar, coloquei aqui 10 metros, mas não é 10 metros. A altura que eu vou elevar a mala é uma altura de 3 metros. Ele quer saber, então, qual que é o trabalho realizado pela força-peso para elevar esse objeto até essa altura, tá? E ele pediu para a gente considerar o trabalho do motor que seja igual ao trabalho realizado pela força-peso. Então, ou seja, o trabalho realizado pela força-peso, ele é igual ao peso do objeto vezes o deslocamento do objeto, tá? E como eu estou considerando que a força-peso, ela é uma força que atua para baixo. Então, aqui, certo? A força-peso é uma força que atua para baixo. E o objeto está deslocando o quê? Para cima. Então, quer dizer que o ângulo formado entre a força e o deslocamento vale 180 graus. Então, eu vou fazer isso aqui vezes o cosseno de 180 graus. Para encontrar, então, o trabalho realizado pela força-peso. O peso, ele é massa vezes a gravidade, vezes o deslocamento, que equivale à altura do objeto, vezes o cosseno de 180 graus. Então, o trabalho realizado pela força-peso, ele vai ser igual à massa da mala, que é de 30, vezes a aceleração da gravidade, que vale 10, vezes a altura que eu vou levar a mala, que é 3 metros, vezes o cosseno de 180, que é menos 1. Então, o trabalho realizado pela força-peso, ele vai ser igual 30 vezes 10 dá 300, vezes 3 dá 900, vezes menos 1, então dá menos 900
joule, tá? Esse sinal de negativo é para indicar que o nosso trabalho é um trabalho resistente. Ele é um trabalho que se opõe, porque a força está se opondo ao deslocamento, tá? Mas como o exercício pediu para a gente determinar em módulo, então a gente diz que o módulo do trabalho é igual a 900 joules positivo. Beleza? Então, o sinal negativo, na verdade, ele é só para indicar que o trabalho ele é resistente. Isso é, então, a nossa letra A. Na letra B, o que ele pede para a gente calcular na letra B? O que ele pede para a gente fazer na letra B? Ele quer que nós determinemos a potência empregada pelo motor da esteira, sabendo que ele faz o transporte em 10 segundos. Então, ou seja, eu vou ter que fazer os cálculos levando em consideração o tempo de 10 segundos. Então, eu faço potência é igual ao trabalho sobre o tempo. Então, a potência é igual a 900, tá? O trabalho é sempre em módulo, porque não existe potência negativa, sobre o tempo, que é de 10 segundos. Corta o zero. Então, a nossa potência ela vai ser igual a quanto? A 90 watts. Belezinha? Pessoal, vou encerrar aqui então essa nossa videoaula, com esses exercícios sobre trabalho de uma força e potência. Espero que tenha ficado claro para todos. E nós voltamos numa próxima videoaula para falar a respeito de energia cinética. Um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Now